produção independente. A Rádio Elite não se responsabiliza pelo seu conteúdo, mas acredita que as diferentes opiniões contribuem para uma sociedade mais democrática e igualitária. Começa agora pela Rádio Elite, programa Relacionamento.com, com a coach Ana Saran. Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui mais uma terça-feira para começar a falar sobre relacionamento. Relacionamento.com, com quem você está se relacionando, como você está se relacionando. É algo que eu falo aqui toda terça-feira sobre se olhar no espelho e aprender quem é você, como você se relaciona com você. Na verdade, é a base de todo relacionamento. Para você viver outros relacionamentos, você precisa aprender sobre esse relacionamento que é o intrapessoal. Hoje eu estou aqui com a Rafa, que ela vai dar exemplos de como ela conseguiu resolver esse relacionamento, como que ela conseguiu melhorar o relacionamento dela intrapessoal. Fala aí, Rafa, boa tarde, pessoal, se apresenta. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com você, Ana, estar aqui na rádio. O meu nome é Rafaela, sou esteticista e CEO da Belbelita Beauty Academy, que é uma clínica de estética. É isso aí, ela é toda chiquitosa. Gente, essa menina só tem 21 anos e com uma história incrível, incrível, incrível. Bom, mas para começar, eu gostaria hoje de fazer uma homenagem para minha avó. Minha avó, que chamava Ana, ela faleceu sexta-feira, mas ela foi assim uma grande, grande mulher. Ela assistia todos os podcasts. Todos. Assim, e tinha uns que ela dava opinião, tinha uns que ela falava que gostava, tinha outros que ela falava que não interessava pra ela. Assim, por conta da idade, né? Lógico que tinha uns que fazia sentido pra ela, porque ela faleceu com 92 anos. E outros não. Mas ela participava e assistia em consideração a mim, que sou neta, né? E a minha avó, uma coisa que ela me ensinou, que eu acho assim que é a base, coisas assim importantíssimas que as pessoas deixam, porque as pessoas deixam um legado, né? E ela deixou o seguinte legado, que foi a fé. A minha avó assim me ensinou, foi uma mulher de exemplo, não de palavras, de como ter fé. Fé nas coisas, fé na vida, fé em Deus, fé. A palavra fé. E ali no velório dela, a maioria do que as pessoas comentavam era exatamente isso. Então ela vivia de fé, sabe? Era uma mulher de fé. E isso eu quero carregar para minha vida. E isso é a base da vida da Rafa também, por coincidência ou não. Ela conseguiu olhar para o relacionamento dela intrapessoal através da fé. O microfone é seu, pode começar a contar a sua história. Da Rafa. Ela tá nervosa, mas tá tudo bem. Eu vou começar falando pra vocês. Gente, a Rafa era gorda. A Rafa estava acima do peso. Né, Rafa? Exatamente. A gente não pode falar gorda, né? Ela estava acima do peso. Exatamente. E hoje eu vejo que assim, tudo é válido, né? Uhum. Tudo é muito importante. E toda essa dor que eu carreguei assim, não uma vida toda, mas por muito tempo foi muito importante, né? Porque o processo, ele cura a gente, né? E ele nos dá força e se torna o nosso testemunho. Então, tudo começou com um padrão, né? Tudo na nossa vida é um padrão. Então, lá atrás, quando eu era pequena, foi imposto em mim um padrão, né, de vida. Instalado, na verdade. Exatamente, foi instalado um padrão. E o que mais me marcou foi essa questão do peso, né, do sobrepeso, na verdade. E, consequentemente, essa limitação que eu fui criando, né, fui colocando força, foi me limitando para várias outras áreas da minha vida.
né? Quando pequena, fica ali restrito à saúde, mas quando a gente vai crescendo, muda, né? Então você vai vendo que foram criando outras raízes, outras dores, e isso acabou me atrapalhando na parte profissional, na parte financeira, na parte de relacionamento com pessoas, de relacionamento conjugal e principalmente no meu relacionamento, né, comigo mesma. E isso foi passando, isso foi crescendo, e há um ano atrás foi quando tudo mudou. Rafa, a gente bateu um papo, a gente conversou, né, agora à tarde, pra se esquentar, que nem eu falo, a gente fez um esquenta, né, pra conhecer de verdade a história da Rafa, mas teve uma coisa que eu não perguntei pra você, que é uma coisa que eu falo aqui sempre quando eu começo. Quando você acordava e se olhava no espelho, o que você via quando você estava acima do peso? Como que você se enxergava? O que você olhava? O que você, assim, via no espelho? Qual a imagem que você via no espelho? De uma Rafa o quê? Eu vi a imagem de uma Rafa que tinha um potencial para arrancar na vida, mas que tinha se limitado. E você acha que você se limitou por conta do peso? Também. Não foi a principal, mas eu acho que tudo que veio com o peso foi o que fez eu me limitar. Entendi. E aí, tudo bem, você sofria bullying, como é que era? Na escola, com a sua família? Como é que funcionava o ritmo aí? Porque, na verdade, a gente sabe que a gente é transformado pelo ambiente, né? É o ambiente que a gente vive, que a gente se transforma. Né? Como é que era esse ambiente para você? Na escola, pra mim, na verdade, isso nunca foi muito... tinha a questão do bullying, né? Que eu já vim de uma fase escolar onde isso era mais, né? Foi intitulado, na verdade, né? Como bullying. Então, tinha, mas pra mim não era algo muito... Que te incomodava? Que me incomodava, porque como eu sempre fui mais, assim... Não me importava, na verdade. O que mais foi... o que mais te prejudicava? Me prejudicava, né? O que foi no ambiente família. Né? Porque é o lugar onde a gente espera ser acolhido. E o que eu falo, assim, eu sempre fui muito acolhida. Eu tenho uma família incrível. Mas no quesito desse apoio do peso, pra mim, faltou. Entendi. Mas você fala por quê? Porque você acha que todo mundo também era sobrepeso? Porque era o ambiente, né? Que foi o que você comentou sobre o ambiente. Exatamente. Como todo mundo vivia naquele padrão, então era normal, né? Entendi. E aí não tinha... Ninguém tinha base, na verdade, pra dar outra base. Entendi. Né? A real era essa. Então todo mundo cresceu com aquilo, mas pra mim, dentro de mim, aquilo nunca foi normal. E nunca foi a vida que eu queria ter. Certo. Não queria terminar, né, meus dias naquilo. Você sonhava em ser magra? Em emagrecer, na verdade? Em emagrecer. Magra não, porque eu nunca vivi pelo padrão. Assim, de olhar na internet. Não, mas eu queria qualidade de vida. E você achava que com o sobrepeso que você estava, você não conseguia? Não iria conseguir, porque eu era asmática, a rinite atacada, e todas, assim, não tive muitas doenças, mas principalmente as doenças respiratórias que me limitavam muito, estavam relacionadas ao meu sobrepeso. Tá. E aí você comentou comigo que você tinha uma compulsão por comida. Como é que era essa compulsão? A minha compulsão alimentar estava muito relacionada ao emocional, né? Muita gente... Lógico que existem níveis, né, de compulsão alimentar. E eu demorei um pouco para identificar, mas como a comida para mim era a minha válvula de escape. Então, se eu estava muito triste, eu comia. Se eu estava muito feliz, eu comia. Consegui algo, eu ia lá e comer. Então, essa questão da relação, minha relação com a comida era emocional. Mas, o que me prejudicou foi
as partes ruins, né? Foram as partes tristes. Então, onde eu às vezes estava muito triste ou estava passando por um momento difícil, e eu ia lá e usava a comida como minha válvula de escape. Você achava que isso te deixava feliz, por exemplo? Se você comia, ia te deixar Não, feliz? porque eu nunca fiquei feliz Comendo. comendo. O que você sentia? Eu simplesmente comia. Não tinha um sentimento. Eu não ficava aliviada, não ficava melhor, não. E no final das contas eu saía da comida pior. Porque eu me sentia culpada, triste, decepcionada comigo mesma. Por ter comido. Por ter comido e por mais uma vez, qual que era o pensamento que vinha? Poxa, Rafaela, mais uma vez você fez aquilo que você não queria ter feito? Mas mesmo assim não saía. Ô Rafa, assim, você sentia que tinha algo mais forte do que você? Isso te dominava? Essa tua ansiedade de querer comer? Sim. Eu não tinha domínio, Controle, não tinha controle sobre isso. Eu simplesmente levantava e ia lá. E por muitas vezes eu comi falando, eu não preciso comer, mas mesmo assim eu ia lá e comia. Eu não tinha governo sobre a comida. E aí, você acha que isso é comparado às pessoas que bebem? Muito. É uma válvula de escape, é um vício, né? Você consegue entender agora uma pessoa que bebe, por exemplo? Porque eu imagino que deve ser o mesmo sentimento. Sim, a pessoa muitas vezes não sabe o porquê ela tá fazendo aquilo. Ela simplesmente vai lá e faz. Ela não sabe o porquê. Entendi. E ali dentro desse ambiente que você vivia, que as pessoas, né, também eram sobrepeso, você chegou já a ouvir algo que te machucou, que te ofendeu e que fez você parar para pensar? Como é que foi isso? Eu ouvia muitas coisas dentro e como a minha família é uma família muito descontraída, a gente não tem problema de brincadeira, não tem essa questão. Porém, tem aqueles comentários que mesmo que numa brincadeira, aquilo machuca, né? E aí você vai remoendo aquilo. Fora outros comentários que eu ouvi em datas muito importantes, que pra mim eram muito importantes e que não tinha necessidade de ser falado. Então, a brincadeira, às vezes o ato de contar uma história, um episódio, né, que eu passei ali na infância, nossa, mas a Rafaela comeu até vomitar. Né? Então, foram episódios assim que potencializaram a compulsão alimentar, né? Porque a pessoa dentro de uma compulsão alimentar só tem dois caminhos. Ou você pega as suas dores e decide ser completamente diferente, ou você pega as suas dores e você potencializa elas. Certo. E no início eu peguei todas e potencializei. E aí foi fez com que eu comesse cada vez mais. E aí, Rafa, quando você subia na balança, você via que estava aumentando o peso, como é que você ficava? Mal. Muito. Porque todas as vezes parecia assim... E é engraçado que você sabe, né? Você já vai esperando. Com certeza, né? Eu sei. Né? Quando você vai lá, você fala, poxa, eu tenho certeza que eu engordei. Mas pra mim, às vezes eu fugia muito da balança. Eu não queria. Tanto que às vezes eu ia, quando a gente é mais nova, sempre, né, tem essa mania, vai na farmácia, passa na balança, né? Parece que é um critério você... parece que você tem que pagar pedágio. Exatamente. E eu corria, porque muitas vezes, às vezes eu ia com meu marido e ele falava, vamos lá ver quanto você tá pesando. Eu falei assim, vai você, porque eu tô indo embora já. Eu não queria encarar aquela realidade. Certo. E da última vez, hoje eu não tenho o hábito de me pesar, não por essa questão, mas porque senão a gente fica bitolado também, né, nessa questão. Que tem que ter um controle sobre isso. Mas antes eu não queria ir porque eu sabia que eu ia ter um susto todas as vezes que eu me pesasse. E a última vez que eu tive esse susto, se eu não me engano, foi uma diferença de 4 meses, eu tinha engordado 10 quilos. 4 meses? 10 quilos? Rafa, o que você comeu nesses... O que você comeu? Rafa, você imagina, eu imagino que sim, não sei você, mas que quando você tá com o emocional abalado, pode ser uma bala que você come assim, que você engorda? Sim. Porque eu acho que é isso que acontece, na né? verdade, a bala tem mágica. Eu
tenho a sensação de que a gente engorda emoções, né? De tanto engolir, né? Você engole tanta coisa e, às vezes, Ana, eu nem percebia, sabia, a quantidade que eu tava comendo? Porque eu nunca fui uma pessoa de comer besteira. Eu não gosto de besteira. Eu sou do arroz e feijão. Sou do arroz e feijão, da comida boa, né? Só que aí você, às vezes você não percebe que você come uma vez, aí você repete. Aí depois na janta você come uma vez, você repete. E hoje, até por questão da minha profissão, hoje, em embasamento científico, eu sei que, por exemplo, os horários que eu comia, o corpo não metaboliza. Entendi. E eu comia muito. Você comia à noite? À noite. O corpo não dá tempo de metabolizar. Verdade. Não dormia direito, não bebia água. Né? Então, cientificamente falando, isso potencializa, né? Ô, Rafa, conta a história do morango. Essa história é muito importante. Depois eu quero que você conte a história do yakisoba. A história do morango é que... Isso é que minha tia conta, né? E esses dias mesmo, não lembro se foi esse domingo agora, mas não tem muito tempo, que minha tia falou que quando ela era pequena, ela foi passar um final de semana, né, lá na casa da minha mãe com meu tio. E, Rafa, o que você quer comer? Né? Que morango. Né? E aí ela foi, comprou uma caixa de morango. A minha família tem essa essência doadora, né? Então, assim, eles... eu vou fazer, então eu vou fazer de verdade. Eu vou fazer com qualidade, né? E aí ela foi, comprou uma caixa de morango, comprou chocolate pra fazer fundir. E ali ela fala, né, que eu fui comendo, e eu literalmente comi até vomitar. E aí, isso eu era pequena, né, e obviamente quando você é uma criança, você não tem controle sobre algo. Sim. Né? Tipo, você foi. Enquanto eles deixaram, você foi. Exatamente. É igual a malcriação de um filho. Enquanto você deixa, ele vai ser malcriado. Quando você põe um limite, né? E assim, a alimentação de uma criança. Então, enquanto não foi colocado o limite, eu fui indo. E aí, quando eu vomitei, falei, eita, agora foi de errado. Agora deu errado. E ali, eu cresci com aquilo, né? Mas a criança é uma câmera com perninha. Aquilo fica, né? E inconsciente, ela é uma leva. HD, né? Exato, e ela é leva. virgem, grava tudo. Exatamente. E a história do yakisoba foi uns meses antes de eu casar. E minha mãe e minha irmã, a gente tinha um hábito muito bom de sentar na sala, colocar o colchão na sala, travesseiro, coberta e assistir filme e ficar juntas. E dado um determinado momento ali, a gente já tinha assistido vários filmes, estava ali deitada, minha mãe já estava até dormindo. Eu parei eu olhei, eu falei assim, poxa vida, daqui uns meses eu não vou ter mais isso, né? Eu vou casar e não vai ter mais, né? E aquilo me afetou emocionalmente, porque eu vi que eu tava para romper um ciclo e iniciar outro. Sim. E naquele dia nós tínhamos pedido um yakisoba. E aí eu comecei a comer, e de repente o yakisoba acabou. E eu fui atrás de uma caixa de bis que tinha, comi a caixa de bis. E depois comi um outro doce, enfim. E ali fui comendo. Fui deitar, já era tarde, né? Que a gente já assistiu o filme à noite. E já era tarde e aí comecei a passar mal. E aí aquilo revirando e tal. E depois eu passei mal, né, tudo. E ali eu parei pra pensar. Eu comi todas as minhas emoções daquele momento. Sim, com certeza. Como se diz, aqui a gente não pode falar a marca, né? Mas como se dizia antes, passa a maionese que vai, não é? Exatamente. E a compulsão alimentar é um problema que muitos não querem reconhecer ou não têm ciência disso, mas ela tá 100% ligada ao emocional, né? Sim. Assim, a história da Rafa, quando a gente estava conversando, tem a parte sistêmica, né, Rafa, disso aí, né? A parte sistêmica da Rafa, que é da família dela, que a avó, né, teve uma necessidade. Conta aí, Rafa. Exatamente. Minha avó veio ela veio lá do Nordeste, muito pobre. Minha avó foi dada, né, para uma outra família, que também era tão pobre quanto, e foram crescendo ali naquele meio, né. E minha avó, quando veio para São Paulo,
ela veio para uma casa de família que já tinha uma condição melhor, então ela era uma troca, né? Essa família cuidou dela e hoje ela tem esse vínculo com essa família até hoje. Certo. Só que eles tinham uma condição melhor, né? E aí minha avó foi crescendo e aquilo foi vendo que existia um outro mundo além da escassez, né? E aí quando minha avó casou com meu avô, eles também passaram muita dificuldade, muita dificuldade. Meu avô também não veio de uma família rica, mas eles foram construindo, né, uma vida. Meu avô lutou muito, muito, muito mesmo para construir a vida que ele tem hoje, a família que nós temos. E conforme meu avô foi crescendo e eles foram tendo condições de ter o básico, né? A forma de amor da minha avó era a comida, porque o que ela nunca teve a vida inteira, ela passou pra gente. Então, até hoje, a forma de amor da minha avó é a comida, é a mesa bem servida, é a família junto ao redor da mesa, né? Mas não que... o momento à mesa é muito importante para a família. Sim. Só que a mesa ela é a importante. mesa é sim. muito importante. É algo assim. E a comunhão da mesa, né? Exato. A comunhão da mesa. É que a gente tem que olhar para a mesa de uma forma que traga algo positivo. Exatamente. Né? Não chegar lá e Exato, né? A mesa, né? A importância da mesa é para que a família se una, né? Um momento de união ali e de memórias, né? De criação de memórias. Sejam elas boas ou negativas, criar memórias. E ali ela foi potencializando isso na gente. Então, vamos fazer uma lasanha? É muita coisa. Rafa, deixa eu te cortar uma coisa e perguntar. Você sempre foi acima do peso ou você se transformou acima do peso? Desde quando, assim, quando você era criança, já era acima do peso ou não? Olha, das fotos que eu vejo, eu não, de pequenininha, toda criança é mais gordinha, mas das fotos que tem pra agora, eu sempre fui gordinha. Mas de todas as histórias que a minha família conta, eles sempre colocaram esse padrão. Então eu não sei se eu já tenho essa predisposição genética. Hoje eu vejo que nem tanto, porque à medida que eu tô emagrecendo é com muita facilidade, então eu não acredito que a sua idade também, né? Vamos combinar, exato, né, Cris? né? Que na nossa idade já fica mais difícil a gente emagrecer. Exato, mas desde pequenininha, sempre fui gordinha, sempre tive barriguinha, sempre foi assim. Entendi. E aí minha avó colocou, né, o momento mais feliz pra gente era a mesa. Era comer. Era o momento mais feliz. Só que, da mesma forma que a refeição é muito importante, mas com esse momento importante veio o padrão errado, né? O padrão do excesso. Sim, da compulsão, né? Exato. Ô, Rafa, e quando você conheceu o seu marido, que você estava acima do peso, como é que foi isso aí? Foi o que a gente estava conversando. Eu costumo dizer que era pra ser, né? Então, nós sempre tivemos uma conexão muito forte, desde sempre, até mesmo pelo lugar que a gente se conheceu, não era nem pra gente estar e nem ter se conhecido. E foi assim, não digo amor à primeira vista, mas a gente se conectou à primeira vista. Então, essa questão do meu peso, pra ele, nunca teve relevância, né? Porque quando nós nos gostamos, a gente se gostou pelo que a gente era e do que a gente representava um pro outro. Então, isso nunca foi um peso, um fardo. Pra mim era, né? Porque pra mulher, sempre isso vai influenciar. E não era porque ele não reparava. Não, ele sempre foi... Ele é uma pessoa muito atenta. Se eu corto cabelo, se eu mudo qualquer coisa, ele percebe. Comenta. Ele comenta. Mas pra mim era, né? Porque aí você acha, né? Aí você começa a supor que a pessoa tá achando algo. Porque você acha conforme o seu pensamento, não o pensamento da pessoa. Exatamente. Então, pra mim, ele se importava. Mas fisicamente, assim, de atitudes falando, ele nunca foi algo que ele comentasse ou nada do tipo. Os momentos que ele sempre me incentivou era quando eu falava pra ele, eu falei assim, eu não tô gostando, olha essa barriga, olha essa estria, olha não sei o que, o shorts não ficou legal, olha essa blusa, tá marcando. E ele falava, bom, a única pessoa que pode mudar é você, se você não levantar e ir lá e fazer o que você tem que fazer, não vai adiantar nada. Sim. Ô, Rafa, uma curiosidade, você acha
que você, essa compulsão toda, essa história da obesidade, porque sistemicamente a gordura, ela é para nos proteger. A pessoa, quando ela vai engordando, assim, uma pessoa que foi magra, por exemplo, que vai, aquilo ela está se desenvolvendo uma capa de gordura que é para ela se proteger, para ela proteger você de alguma coisa. Por exemplo, mulheres que lutam sozinha, né, que ficam muito tempo sozinha, presta atenção, elas têm, né, aqui assim largo, as costas largas, porque elas desenvolvem um corpo para se proteger daquela situação. Sim. Você imagina, por exemplo, que você essa compulsão toda, de não conseguir se olhar no espelho, de se enxergar, você imagina que por trás disso tinha uma insatisfação? Talvez. Eu acho que assim, o sentimento talvez não fosse insatisfação, mas que nem como você falou, a mulher quer se sentir protegida. E como meus pais são separados, separaram, eu era nova, eu tinha 1 ano, se eu não me engano, e toda filha mulher precisa da presença do pai. O homem também, mas pra mulher isso é muito importante. E minha mãe teve que ser os dois, né? Ela teve que ser o homem, o pai, embora ela tenha tido um relacionamento no meio do caminho, mas ele não era meu pai. Então, tinha um sentimento, na verdade, da rejeição e da ausência. Do abandono, Do abandono. E aí você tenta se cobrir Exato. de alguma forma. E uma mãe nunca, por mais que ela tente, ela nunca vai ocupar o papel de um pai. Não, mas jamais. O nome já é mãe. Não, você pode ali tentar amenizar a situação, mas fazer o papel que tem, não é. Mesmo porque, volto a falar, sistemicamente, a criança com 7 anos, aí ela tem que ser apresentada para o pai e entender a energia masculina, como que ela funciona, né, para depois voltar para a mãe, e o menino vai ficar com o pai, e o pai vai ensinar como é ser homem, e a mãe vai ensinar a mulher como ser mulher, porque a função de mostrar a energia masculina é do pai. Porém, a formação quando você está numa família saudável assim, a gente sabe que hoje, não é que não seja saudável, mas é totalmente, eu acho que hoje, na verdade, dentro da escola, o que é anormal é o pai é mesmo Isso que é anormal. Que é anormal, porque assim, o resto é tudo meus, seus e os nossos, né? Mas a gente tem aí um ritmo, um sistema para ser cumprido e para que no futuro a gente se torne um adulto com equilíbrio, né? Com um relacionamento equilibrado. Exato. O único relacionamento que a gente pode ser descompensado é da mãe pro filho. Do resto, até do pai pro filho, a gente precisa de um equilíbrio para poder tá vivendo o relacionamento. E aí, da forma que você tá falando para mim, houve um desequilíbrio, no seu caso com o seu pai, e talvez isso tenha desencadeado, mais um motivo para poder ter desencadeado a gordura, né? Exatamente. Olha só, vamos falar aqui de quem está nos assistindo. A Beth do Tucuruvi, a Camila de Recife, a Vera de Curitiba, Ana Paula dos Emirados Árabes, a Beatriz de Sergipe, o Anderson de Curitiba, a Luciana de Santo André, a Érica de Joinville, a Rosana do Peru, a Denise do Rio de Janeiro, a Selma de Campinas, a Amanda de Mauá, a Luciana dos Emirados Árabes, Solange do Sacomã, Manuela do Rio de Janeiro, Maria de Lisboa e Cecília de Alphaville. Um beijo para todos aí que estão nos assistindo. Fala para mim, como que você conseguiu virar a chave da sua mente para poder começar a emagrecer e desenvolver aí um relacionamento interpessoal equilibrado? A virada de chave veio um pouco depois que eu casei, porque foi o momento que eu me vi sozinha. Eu não tinha ninguém, além do meu marido, óbvio, mas o que eu precisava resolver, na verdade, eu não precisava ter ninguém. Eu precisava de mim e foi eu e Deus. Era o que eu tinha. E a virada de chave aconteceu quando eu olhei ali, você faz aquele giro 360, né? Quando você olha todas as áreas da sua vida e você fala, ou eu vou levantar
e eu vou construir uma vida diferente daqui pra frente. Ou seja, você passa uma risca no chão e fala, daqui em diante vai ser diferente. Ou você vai repetir a história de todos aqueles que você conhece e vai ter o fim que todo mundo vai ter. E aí a minha virada de chave foi, bom, eu não quero repetir essa história. Então, eu vou percorrer o caminho para ser diferente. Tá, e o que você fez? E aí foi quando começou o momento difícil, né? Porque quando você lida com você mesma, quando você precisa se conhecer, é doloroso, né? Porque às vezes você descobre coisas em você que você achava que você não tinha, né? Você fala, não, mas peraí, eu não sou essa pessoa. Não, você né? E isso pra mim foi muito, muito difícil, porque tinham coisas, na verdade, que eu nem queria enxergar. Eu não queria ver, não queria... Como o quê, por exemplo? Falhas no meu caráter, por exemplo, né? E, assim, mentira, que era uma coisa, assim, que ao meu redor, para algumas pessoas era normal. E pra mim, não é você ser uma pessoa mentirosa, não. Sim. Não é. Então eu fui vendo falhas no meu caráter, faltas de atitudes, faltas de posicionamento, descontrole em algumas coisas que eu não tinha enxergado na proporção que eu precisava, né? E aí por várias vezes eu sentei ali no sofá da sala, né? E com um caderno mesmo, uma caneta, eu falei, e escrevia, quem é a Rafaela? E, gente, pega a dica de milhões. Exatamente, essa aqui é de milhões. E nas primeiras vezes eu não consegui escrever, mas nem a primeira letra de uma frase. Eu não sabia quem eu era. E foi o que até eu comentei com você, eu não sabia que cor eu gostava de fato, eu não sabia o que eu gostava de fazer, o que eu não gostava. Eu não sabia praticamente nada a meu respeito. Rafa, e aí quando você fala que você não sabia o que você gostava, você já estava trabalhando com estética? Já, porque isso foi ano passado. Eu comecei a trabalhar com estética no final de 2018. Tá. Eu já estava trabalhando. E assim, eu não sabia muita coisa ao meu respeito, né? E aí por várias vezes eu sentava ali, tentava escrever e tentava pensar e eu não sabia nada e logo eu desistia. Eu falei assim, não vou, deixa isso pra lá. Mas chegou um momento que eu precisei lidar, né? Com a situação. E até eu comentei com você que foi um episódio pra mim que também foi, assim... Virada, fala. Foi outra virada. Foi quando eu cortei meu cabelo. Gente, isso essa é muito boa. Conta essa história, Rafa. Essa é muito boa. Eu sempre gostei de cabelo grande. Isso realmente eu tenho convicção de que eu sempre gostei. E eu deixei meu cabelo crescer pra eu casar, tudo, né? Por conta do penteado e tal. E aí depois que eu casei, um pouquinho depois, eu virei pra mim um dia no espelho, vou cortar esse cabelo. Fala, gente, que o espelho é revelador. É revelador. E eu virei e falei assim, eu vou cortar esse cabelo. Peguei minha bolsa, saí. Sem avisar ninguém. Sem avisar ninguém, vou lá cortar meu cabelo. Cheguei, lá eu tinha marcado, né, o horário com a moça, ela tinha pro dia e tal. Fui lá cortar o cabelo. Mostrei uma foto pra ela, falei assim, olha, eu quero o meu cabelo aqui. E eu com cabelo enorme. Aí ela vira pra mim e fala, você tem certeza? Tenho. Convicção, estou convicta do que eu estou fazendo. Isso aqui. Porque até um dia atrás ela não sabia quem era a Rafaela, ela não sabia escrever uma frase. Tamanha confusão da pessoa, né? E eu falei, não, eu tenho convicção. Ela foi e falou assim, olha, então tá bom, né? Você que manda. Ela foi, cortou meu cabelo e tal. E aí saí de lá no dia, assim, tava radiante, né? Quando a gente corta o cabelo, faz um negócio assim, você sai radiante, né? Pois, quando eu chego em casa, eu nunca esqueço da reação da minha sogra, nunca esqueço da reação do meu marido. Muito educados, muito gentis. Minha sogra não sabia o que dizer. Meu marido, então, demorou tempos pra dizer alguma coisa. Depois minha sogra, né, ela falou assim, Rafa, ficou bonito, né? Realmente, tinha ficado muito bonito mesmo. E aí meu marido falou, olha, não. Não. Eu falei assim, tá, agora já foi, né? E passou. E como eu tava gostando mesmo, então eu não tava ligando muito pra opinião das pessoas. E aí no dia seguinte foi quando caiu a ficha. A bomba estourou. Porque eu me olho no espelho, acordei com aquele cabelo. Eu falo assim, eu vivi muitos meses parecendo que eu andava com um capacete de astronauta, né? Porque o cabelo
deste tamanho, cacheado, nossa. E ali eu falei assim, parabéns. Agora você chegou no limite da coisa errada, né? E ali eu vi que, assim, a gente às vezes acha, é um simples corte de cabelo. Não, por trás de uma atitude como essa... Total, gente. O cabelo, olha, eu vou falar pra você, eu adoro cabelo curto. Eu gosto, particularmente eu gosto. Mas, fazia tempo que eu não tinha cabelo curto. Mas um dia eu acordei, meu marido me viu de um jeito, na hora que ele chegou em casa, eu tava de outro, sentei, eu falei assim, Marcelo, corta esse cabelo curto, eu quero esse cabelo curto. Porque, na verdade, a minha atitude de cortar o cabelo ali, foi porque eu tava muito decepcionada de não conseguir fazer as luzes. Então, assim, meu cabelo não passava no teste de mecha. E eu sempre gostei de ser loira. Meu marido, então, nem se fala, ele sempre quis loira. O dia que eu fiquei morena, ele meio que fala assim, parece que eu sou casada não. Parece que eu sou casada. Mas, assim, ali, aquela atitude... Eu encarei de forma positiva, como se diz, não, vamos fazer o que tem que ser feito. O que tem que ser feito para eu voltar a ter um cabelo saudável e voltar a ser loira. É cortar? Mete bronca, então vamos cortar. Exato. Você entendeu? Então vamos cortar. Ali foi extremamente consciente e eu falo assim que foi uma atitude minha de autoconfiança, porque eu confiei na minha atitude. Não foi emocionalmente, Exato. que nem no seu caso, de ir lá e falar, não sei quem eu sou, como é que eu tô. Então, assim, é bem importante a gente falar isso, porque todo mundo fala que quando você corta o cabelo é porque você quer tirar algo da sua vida. Você quer eliminar e você às vezes está no inconsciente e você não sabe o que é. Principalmente mulher, que tem o cabelo comprido e vai pro curto. Assim, radical, entendeu? Porque você fez uma coisa radical. Exato. Então, a gente tem que prestar atenção nessa diferença. Existe sim um momento que você vai lá, que você corta, que você fala, não, eu quero realmente ter cabelo curto, eu quero ser moderno, eu quero isso, aquilo, outro, de forma positiva. No caso da Rafa, foi uma coisa que ela não estava se conhecendo, ela não estava se reconhecendo. Exato. Mas como pessoa, não conseguia nem definir que cor que ela queria. E quanto mais cortar Corte o de cabelo. Ai. Sabia nada. Ô Rafa, fala assim pra mim, e você fez terapia nesse processo todo? Como é que foi? Porque assim, as pessoas acham que pra gente precisa de terapia. A Rafa é um caso à parte, gente. Ela não fez terapia com um ser humano, ela foi com outro ser fazer terapia. Conta aí, Rafa. Exatamente. Eu falo que assim, eu não dispenso a questão de terapia, eu acho muito importante. As pessoas precisam dessa base. Mas eu não tinha como fazer terapia. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha nada. E assim, na verdade, o meu problema estava muito vinculado ao meu espiritual. Então, talvez uma terapeuta não ia poder, por ela, fazer muita coisa por mim. E a forma como eu me encontrei, como eu me conheci e como eu reconheci tudo aquilo que eu precisava, foi o que eu falei no início, foi eu e Deus. Eu só tinha Ele. Eu tinha Deus, eu tinha minha Bíblia, a palavra. Eu tinha na época o ministério que eu vou. Então, era o que eu tinha. E aí eu fui... Deixa eu só fazer um adendo aqui, que é muito importante. Assim, a Rafa, pra vocês terem noção, ela já estava casada. É o que eu sempre falo. Não significa que o relacionamento afetivo vai te salvar de quem você é. Ela foi uma menina de sorte assim que eu digo, ela conseguiu, com a maturidade dela, enxergar onde ela estava, aonde ela quer chegar, sozinha. Ela entendeu que para ela melhorar, que para ela ter um relacionamento com o marido dela bom, para ela poder olhar para o lado profissional dela, ela como pessoa precisava melhorar o relacionamento dela intrapessoal. Sim. Então assim, a gente tem que deixar claro isso, Rafa, porque as pessoas acham que um casamento ia te tirar da situação que você estava. Não. Mas nem se eu quisesse. No meu caso, não. Porque a mulher, ela tem o poder de influência, né? Seja, no ambiente que ela tá, a mulher influencia. Então, se eu continuasse, se eu não parasse para me curar, eu ia afetar minha casa. Eu ia afetar minha família, né? Meu marido. Eu ia... E logo ia repetir outra história. De separação, de talvez, separação, né, talvez, com certeza. Porque meu marido não é do tipo que
vou ficar aguentando aqui por muito tempo. Não. Eu ia afetar minha vida profissional, como já estava afetando. Eu ia afetar meu relacionamento com os meus parentes. Eu ia afetar tudo. Se eu não tivesse parado para me curar, todo o restante ia se resolver com você, né, Rafa? Exatamente. Das suas dores, né? Exato, porque um casamento não tem o poder de te salvar. Não. Uma pessoa não tem. Se você não vai e faz, outra pessoa não tem o poder e nem a responsabilidade de fazer isso por você. Verdade. O erro das pessoas é achar que um cônjuge tem a responsabilidade de te ajudar em algo, de te curar em algo, ou ser a sua felicidade. Não, eu falo, é assim, jogar a boia, vou falar pra você jogar a boia, se você não tá sabendo que você quer, você afoga a outra pessoa junto. Olha só, Tereza de Guarulhos está com a gente. Um beijo, Tereza. Sofia de Pernambuco, a Carmen de Londres, Helena da Vila Romana, Letícia do Brooklyn, Amanda dos Emirados Árabes, Amanda da Vila Guilherme, lá de onde eu sou, e Juliana dos Emirados Árabes. Tem 3 perguntinhas aqui. Que dica você daria às meninas que estão acima do peso? Alessandra da Penha. Primeiro, descubra a causa. Nem todo mundo está acima do peso simplesmente pelo fato de comer, né? Então, a primeira coisa, e que eu falo isso para as minhas pacientes, vá na causa do seu problema, né? Porque sempre tem uma raiz. Depois que você identificar a causa, muitas vezes é uma preguiça. Eu simplesmente... E é uma causa. E é uma causa. Exato. Né? Às vezes tem uma raiz emocional, às vezes não, às vezes eu simplesmente faço por fazer, né? Então, vá na causa, identifique o problema e percorra o caminho que tem que ser feito, que foi o que eu fiz. Eu parei, eu falei assim, bom, eu estou acima do peso? Tá, então, uma pessoa acima do peso, o que ela tem que fazer para ir para o peso dela? Bom, um exercício físico. Mas eu não tenho dinheiro para ir para academia. A rua é de graça. Ninguém paga para caminhar na rua. Mas eu não tenho dinheiro para comprar um bom alimento. O que é um bom alimento? Porque muitas vezes a gente olha e fala assim, eu tenho dinheiro para comprar pizza, eu tenho dinheiro para ir no fast food, tomar um sorvete, eu tenho dinheiro para muitas coisas, eu tenho dinheiro para roupinha, eu tenho dinheiro para maquiagem, eu tenho dinheiro para tudo, mas não tenho dinheiro para fazer uma feira por semana? Pera aí, gente. A gente tem que parar de dar desculpa e dar o nome certo às coisas. Exato. Então vai lá, faz uma feira, compra um bom alimento, uma fruta, beba água, faça o básico que funciona. É só fazer. É isso aí. Aqui, você faz ou fez terapia para superar a sua gordura ou a situação? Ana Paula de Moema. Foi o que a gente estava falando. Não fiz terapia. Mas se eu tivesse tido a oportunidade de fazer, eu faria. Mas como eu não tive, eu não fiz. Então eu falo assim, minha terapia foi Deus e a palavra. Era o que eu tinha. Na verdade, você pegou em alguma coisa. Exato. Não foi sozinha por conta. Não. Ela não tinha condições de ir por uma terapeuta. O que ela tinha na mão? A rua de graça, que era... Exato. Eu usei o que eu tinha. Usou o que tinha. Os recursos que eu tinha. Né? Então, eu tinha Deus para me ajudar a entender que realmente quando a gente senta e fala, Senhor, me ajuda, Ele ajuda. Né? Eu tinha o que eu já tinha consciência de fazer o que eu tinha que fazer, que era uma caminhada, me alimentar direito, beber água, dormir bem. Então, assim, eu usei os recursos que eu tinha e o que eu sabia que eu tinha que fazer. É exatamente isso. Gente, só tem 21 anos. 21 anos que você tá, né? Aqui, linda história. Os jovens devem se inspirar nela. Parabéns, Rafaela, sucesso. Maria Antônia de Sorocaba. E é isso aí. Vai pôr os áudios? Vamos pôr os áudios aí pra ver o que a gente tem aí. Rafa, que orgulho dessa sua jornada. Minha prima, minha comadre. Só Deus sabe tudo que você batalhou, quantas vezes você precisou se reencontrar para conseguir chegar na jornada que hoje é um caminho de luz que você traça para outras pessoas, para outras empreendedoras, para outras mulheres. O meu orgulho por você é imenso. Sou muito grata por poder partilhar a vida com você e ver de pertinho todas as suas conquistas. Sucesso sem fim. Beijos.
Quer falar alguma coisa pra sua prima? Ah, essa minha prima, olha, gente, é o anjo aqui na Terra. É? Essa é. Então. Desde o início, é tudo. Assim, foi uma das minhas principais bases ali para começar, principalmente profissionalmente. Ela. Ela. É ela. Entendi. É ela. E é uma pessoa assim muito. Uma pessoa que confiou em você, né, Rafa? Que viu a sua capacidade. Nem você enxergava no espelho. Muitas vezes ela falava e ela enxergava, e mesmo a trancos e barrancos, do jeitinho dela, ela foi o que eu precisei. Exatamente. Oi, irmã, tudo bem? Olá, meninas, tudo bom? Primeiramente, agradecer mais uma vez a oportunidade aí da nossa família estar representando aí no podcast. E Rafa, quero dizer também que eu tô muito orgulhosa de você poder estar contando a sua história e poder levar para o mundo o seu sonho, que é a clínica, e mais sonhos ainda que você tem para conquistar. Eu te amo demais. Sucesso. Bonitinha. Pode pôr aqui. Eu tô aqui pra te mandar uma mensagem pra falar que você é uma pessoa muito importante na minha vida. Isso aqui tá muito baixo, vou tentar pôr muita coisa. O que dizer sobre a Rafaela? Mulher guerreira, abençoada, forte e corajosa. Serva do Senhor, sempre disposta a ajudar e servir. Nos conhecemos há pouco tempo, mas parece que são anos. Deus nos conectou e formamos uma linda parceria. Gratidão pela amizade, companheirismo e por ajudar nessa caminhada que é o empreender. Que Deus te abençoe grandemente. Beijos. Oi, já. Nossa, eu estou muito feliz. Meu coração transborda de tanto orgulho por ver a sua caminhada. Saber, né, poder acompanhar essa mulher que você está se tornando, essa profissional incrível e dedicada. E essa filha também, né, muito dedicada. Minha filha, você sabe que eu só desejo coisas boas para você. Que Deus te abençoe grandemente, te prospere cada vez mais nesse caminho. E que você possa ser uma profissional, uma grande mulher de sucesso. Eu te amo muito, minha Japagueu. Beijo. Por isso que eu perguntei pra você se era japa, porque sua mãe sempre falou japa. Eu falei, mas japa? Ela era casada com japonês, sabia? Não é? É o apelido. Deixa eu colocar aqui. Põe. Aqui tá muito baixo. Oi, Irina, tudo bem? Eu tô aqui pra te mandar uma mensagem pra falar. Tá pra ouvir. Dá pra ouvir. É que não vai sair no vídeo. Oi, Irina, tudo bem? Eu tô aqui pra te mandar uma mensagem. Tenta colocar No quê? aqui, ó. Esse aqui, 5,50. Tenta colocar bem no microfone. 5,50? Cadê aqui? 5,50? Ah, esse aqui. Oi, Irina, tudo bem? Eu tô Não, aqui tá pra te baixinho. mandar uma Vamos mensagem ouvir. pra falar que você é uma pessoa muito importante na minha vida. Eu vejo tanto que você vem crescendo, tanto que você tá amadurecendo, que você continua essa mulher espetacular, uma mulher batalhadora que nunca desiste. E eu acredito em você, estou aqui para te ajudar, para te apoiar. E continue assim, sendo humilde, crescendo cada vez mais. E eu creio que Deus tem um futuro brilhante para você, um propósito brilhante para você na sua carreira. E que você possa realizar todos os seus sonhos. E estou aqui para que der e ver com você. É dele. Depois você conversa com ele, né? Do seu marido, aí a mensagem. Bom, gente, é importante a gente lembrar também do nosso sorteio hoje, que nós vamos fazer aqui, né? Com as pessoas de São Paulo, no sorteio de um par de ingressos para o show do Cancão. Stand-up. Ó, tem mais esse, olha que legal. Já vamos ver aqui já. Kelly de Mauá. Antes a gente, vamos já com. Aqui, ó. Sueli do Guarujá.
Vanessa da Vila Guilherme, Marcelo de Mogi das Cruzes, Marcos do Jardim Brasil, Gustavo de Mauá, Matheus de Curitiba, Samanta da Penha, Bruna de Guarulhos, Ângelo de Osasco, Roseli de Mogi das Cruzes, Débora de Guarulhos e Manuela de Lisboa. Olha que legal, gente. É legal a gente lembrar que o Cancan vai fazer, né, um stand-up musical no Teatro Bibi Ferreira em junho, todas as sextas-feiras, às 21h30, tá bom? As informações tá no 11 99 870 9182. E os ingressos estão à venda no Simpla, www.simpla.com.br. Qualquer dúvida, chama a Rede Elite no Instagram, né, Cris? Que aí ela passa todas as informações para quem tiver vontade e aí não tiver conseguindo entrar no Simpla, ela te auxilia. Bom, nós vamos sortear então um par de ingressos pro pessoal. Tira aí, vamos ver aqui quem vai no show do Cancan. Solange, do Sacomã. Ó, Solange de Sacomã, hein? Entre em contato aqui com a Rádio Elite no 11 99 870 9182. A gente também vai lembrar dos nossos apoiadores, que é a Estilo Motores, aqui na Zona Norte de São Paulo, do Carlos, né? Aí só todos os que a gente fala aqui, só procurar no Instagram, que aí vocês vão ter mais informações. Autoestilo Semijoias, da Iris, que semana que vem ela que vai estar aqui com a Cris, porque eu vou estar viajando. O Empório do Queijo, o Viva Café, que a gente teve lá hoje, bem legal, né? Muito legal. A loja Kids Shop, a doutora Ideli Dermato Oficial, a Rafes, a MS Agronegócio, que é lá de Palmas, com representação aqui em São Paulo, doutora Prosperidade, que é com a Ananda, ela ensina todo mundo como vencer as crenças para poder ganhar dinheiro. Não é nada que ela vai ensinar você a ganhar dinheiro, não, ela vai te tratar terapeuticamente para te ajudar aí descobrir a sua raiz do problema, né? E a Gi Ortiz, que é do tarô. Todos estão no Instagram, procuram eles lá para quem se interessar. Bom, a gente está chegando no final do nosso programa. Semana que vem vai estar a Iris com a Gi do tarô, elas vão estar aqui falando sobre numerologia, enfim, porque eu vou estar viajando, vou tirar férias, vou tirar férias uma semana para comemorar meu aniversário. E assim, Rafa, pra gente poder finalizar, que dica que você deixa pro pessoal que tá afim? Porque assim, a gente sabe que nem todo mundo tem condições de fazer uma terapia, nem todo mundo tem condições de buscar ajuda e quer ser ajudado, né? Quer ser ajudado. Fala aí uma dica, deixa uma dica para essas pessoas. Olha, a dica que eu tenho é o processo que eu fiz, né? Um caderno, uma caneta, você senta e você começa a se fazer perguntas, né? A pergunta mais importante é: quem sou eu? E aí você passa a identificar lá quem é você, o que você faz, quais são as dores que eu tenho. Então, quais são as minhas limitações? Hoje minha dor principal é financeira, é com autoestima, é meu peso. Quais são, né, as minhas dores? Vá na raiz delas, de onde veio, por que veio. Né? E com isso, quando a gente sabe o motivo, nós sempre sabemos qual caminho deve ser percorrido. Só mais uma questão. Você acha que a gente tem que terceirizar isso aí? Nunca. Porque assim, gente, o interessante é que, só pra gente poder estar finalizando aqui, a Rafa foi uma menina que na conversa, no bate-papo que a gente teve antes, ela sabe a raiz, ela sabe o ambiente que ela viveu e o quanto esse ambiente influenciou ela de forma positiva e de forma negativa. Então assim, chegou um momento da vida dela que ela ressignificou a parte negativa. É aquela frase: o que eu vou fazer com aquilo que fizeram de mim? Exato. Né? Porque a gente sabe que as pessoas dão o melhor. No seu caso, principalmente porque você tem uma família estruturada. Sim, né? Eles deram o que tinha. O que tinha. Então, o que acontece?
partir de agora, da vida adulta, ela olhou para a história dela e falou, não, isso eu quero, isso eu não quero, isso eu quero, isso eu não quero. E não responsabilizou as pessoas que deram para ela aquilo que ela não queria. Ela simplesmente resolveu ser diferente. E tá tudo bem ser diferente, tá tudo bem fazer diferente. Aliás, eu acho até que a gente honra o pai e a mãe sendo diferente deles. Sim. Não cometendo os mesmos erros, né? Porque eles são mentores, então assim, eles... Se aquela conduta não deu certo, então eu já pego, então aquilo eu não vou fazer porque eu já sei o resultado. Sim. Enquanto que coisas boas você faz porque você também já sabe o resultado. Exatamente. Né? E é muito importante porque hoje meus pais veem que, a despeito de qualquer coisa, eles me criaram muito bem. Uhum. Né? E hoje a forma como eu amadureci, como eu cresci, como eu transformei e tenho transformado essa dor no meu propósito de vida e de trabalho é por causa deles. Exato, porque por conta dos acertos e dos erros, que no seu ponto de vista pode ser errado, mas que no ponto de vista deles, na época, era o certo. Não é verdade? Exatamente. Rafa, muito obrigada, muito obrigada. Semana que vem a gente vai estar aqui, eu não, né? A Iris vai estar aqui com a Gi, falando aí sobre numerologia. A gente vai determinar ainda o que elas vão bater um papo aqui ao vivo, para mais uma vez a gente aprender algo, né? Um beijo, pessoal. Até semana que vem. Rafinha, obrigada. Tá bom, minha linda? Até a próxima, Até. tá? Super beijo, gente. You laugh and run away. Do I? And I